Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero lembrar aos irmãos que, além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos um esboço em formato PDF, um esboço escrito de cada uma das lições, bem como disponibilizamos as reflexões em áudio com base na leitura diária de cada uma das lições também. E para os irmãos que têm interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download disponíveis logo abaixo do vídeo. Tem uma opção aí, mostrar mais. Basta clicar nessa opção que os links vão estar disponíveis aí para os irmãos fazerem download. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo aí o esboço. E eu quero lembrar, como sempre, aos irmãos que todos os materiais que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais. E essas aulas, no caso da nossa igreja, elas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal para receberem informações sobre novos vídeos e que também compartilhem os vídeos e os materiais através de suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre, que tem por título Sabedoria Divina para a Tomada de Decisões. Bom, e os tópicos da lição de hoje são os seguintes. Primeiro tópico, a crise familiar, onde nós vamos falar sobre o final da vida do rei Davi e também sobre a afronta de um de seus filhos que tentou usurpar o trono de seu pai no fim de sua vida. Depois nós vamos falar sobre a busca por sabedoria, onde nós vamos meditar aí na conhecida passagem que Salomão ele pede a Deus sabedoria para poder governar. Depois nós falaremos sobre sabedoria para edificar o templo e por fim nós faremos aí uma conclusão. Bom, como os irmãos podem observar, diferente da maioria das videoaulas onde nós costumamos abordar aí mais tópicos do que aqueles que são mencionados nas revistas, os tópicos de hoje eles são exatamente os mesmos que constam na revista aí na lição de número 12. Tá? Então nós seguimos aí os mesmos títulos desta vez. Muito bem, vamos então ao primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre a crise familiar. Bom, para introduzirmos esse primeiro tópico, nós temos aqui um slide onde são mostrados os filhos de Davi. Então, em vermelho, nesses retângulos vermelhos, nós temos aí o nome das esposas de Davi. Na verdade, não são somente essas esposas. Aqui neste slide estão aparecendo as esposas que deram filhos para Davi, pelo menos as mencionadas na Bíblia Sagrada. E do lado direito, nós temos aí mais um grupo aí de 9 filhos, onde o nome das mães não são mencionados, não aparecem aqui no slide, porque não são mencionados na Bíblia. Tá? Então nós temos aí do lado esquerdo, começando aqui ó, da esquerda para a direita, né, com Ainoã, Davi teve um filho chamado Amnon, com Abigail teve um filho chamado Quileabe, com Maaca teve Absalão, com Agite teve Adonias, com Abital teve Cefatias, com Eglá teve Itreão, com Batseba ele teve Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, lembrando que não está na sequência de nascimento aqui, tá, irmãos? Mas os 4 são filhos de Davi com Batseba, e também com outras mulheres, e possivelmente com concubinas também, ele teve Bar, Elisua, Elifete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifete. Elifete está aparecendo mais de uma vez aqui, não é por erro de digitação não, tá, irmãos? É porque realmente este nome ele aparece 2 vezes. Ou seja, irmãos, então são 2 filhos aí com o mesmo nome, tá? E na lição de hoje nós falaremos aí de forma bastante breve sobre Adonias, tá? Filho de Davi com Agite, e nós falaremos também boa parte da aula sobre Salomão. Então, nós faremos alguns poucos comentários aí sobre Absalão,
sobre Aminon também, mas o foco de hoje é mais sobre Salomão e um pouco também sobre Adonias. Mas enfim, são esses os filhos do rei Davi, e no caso dos filhos, onde a Bíblia menciona quem é a mãe, também está em vermelho aí na tela dos irmãos, ok? Muito bem. A Bíblia informa que Davi ele já era avançado em idade, tá? Ele já estava velho, e nessa ocasião um de seus filhos, chamado Adonias, que era um dos filhos de Davi, ele teve uma postura em relação ao seu pai, uma postura assim de desrespeito. Tá? Vamos ver o que nos diz a Bíblia em 1 Reis capítulo 1, versículos 1 e 5. Diz assim a palavra do Senhor, está na tela dos irmãos. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Agora o versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Então, como nós comentamos, Davi, ele já era avançado em idade, ou seja, ele já era bem velho, ele estava praticamente no final da sua vida. Então, um de seus filhos, chamado Adonias, filho de Agite, ele se manifestou de forma a querer assumir o trono, se intitulando aí rei, como sucessor aí de seu pai Davi. Nessa ocasião, Davi ele ainda não havia anunciado publicamente um sucessor. Então, essa atitude de Adonias, ela foi um desrespeito, ela foi uma afronta contra o seu pai, ela foi uma afronta contra o rei Davi. Então, nós temos aqui uma atitude típica de uma pessoa que ela é ávida pelo poder, de uma pessoa que busca o tempo todo o poder, ou seja, Adonias naquele momento ele viu, pelo fato de seu pai estar ali muito velho, que seu pai não teria aí muito tempo de vida, ele viu naquilo uma oportunidade de ser o herdeiro do trono, enfim, viu ali a herança do pai, então ele já quis se auto-intitular aí como rei. Agora veja, irmãos, o que a Bíblia nos diz no versículo 6, na parte A de 1 Reis 1. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Numa outra versão, a Bíblia diz que Davi nunca o tinha repreendido. Então, Davi não tinha contrariado, não tinha repreendido quem? Adonias, o seu filho Adonias, que havia tentado usurpar o trono. E nós sabemos que Davi, ele foi um excelente rei, só que ele foi assim um péssimo pai. No caso de seu filho Adonias, nós vemos alguém ali que o pai não corrigia, era alguém assim completamente mimado, o pai não repreendia ele, Adonias não era repreendido por seu pai Davi. Então nós temos aqui, irmãos, um grande problema, e esse problema ele ocorre em muitos lares nos dias atuais também. São pais que não repreendem seus filhos, são pais que não corrigem os seus filhos, são pais que não atuam de forma a garantir que seus filhos tenham um comportamento adequado. Alguns pais não corrigem os seus filhos porque entendem que se eles não corrigirem, que eles vão estar sendo bonzinhos ali com seus filhos, ou então se eles corrigirem demais, os filhos vão começar a reclamar e os pais dizem que não querem dor de cabeça. Enfim, irmãos, não importa o motivo. O que acontece é que muitos pais, eles pensam que estão agindo corretamente, fazendo dessa forma, concordando aí com tudo que o filho quer, concordando com tudo que o filho faz. Eles pensam que eles estão sendo bons, só que nós sabemos que isso não é verdade. Agindo assim, os pais eles estão, na verdade, prejudicando seus filhos. Por quê? Porque esses filhos eles vão ter uma tendência muito grande, aí, se Deus não tiver misericórdia, de crescer sem nenhum conceito moral, sem nenhum conceito ético. Eles vão crescer entendendo que o mundo vai ter que agir para com eles da mesma forma que o pai agia, ou seja, em todas as áreas. Então vai achar que o mundo vai dizer sim para tudo que eles queiram fazer também. Então vão ser pessoas que vão crescer possivelmente aí, não estando preparadas para serem contrariadas no seu dia a dia, para serem contrariadas na escola, no trabalho, numa vida social, por exemplo. São pessoas que têm uma forte tendência a serem egoístas também. Então isso é uma outra verdade. Ou seja, isso é extremamente ruim, isso é extremamente danoso para os filhos quando os pais agem dessa forma. E além disso,
esses filhos, eles tendem também a ser adultos que não vão ter nenhuma noção de autoridade, ou seja, se um filho ele não aprende o que é autoridade dentro de casa, ele não aprende o que é autoridade se sujeitando a essa autoridade dentro de casa para com seu pai, para com a sua mãe, dificilmente esses filhos eles vão respeitar, eles vão se sujeitar a uma autoridade fora de seu lar. Dificilmente eles vão querer se sujeitar, por exemplo, a um chefe num trabalho, a um professor numa escola, a um policial, a uma autoridade governamental, enfim. Então, isso é algo assim extremamente complicado, extremamente danoso. E não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo numa época em que os valores eles estão se invertendo a cada dia. Ou seja, muito disso é devido a essa criação dos filhos e também, principalmente, devido à falta de temor ao Senhor. Por quê? Porque, na verdade, uma coisa leva a outra. Né? Não se tem temor ao Senhor porque não foram corretamente ensinados nos caminhos do Senhor. Então, é um abismo chamando outro abismo. Bom, mas o fato de Davi, ele não ter sido um pai presente, ele não ter sido um pai que corrigisse os seus filhos, que fosse um bom educador, isso acabou trazendo aí uma série de consequências, e consequências essas que foram assim extremamente desastrosas para a família de Davi. Nós temos, por exemplo, o caso de um de seus filhos, que era chamado de Aminon, que nós vimos ali no primeiro slide, que a Bíblia diz que ele se deitou com a sua própria irmã, chamada Tamar. Na verdade, meia-irmã, porque ela era filha de outra mãe. Era filha do mesmo pai, que era Davi, mas era filha de outra mãe. Então, enfim, Aminon ele acabou cometendo incesto com Tamar, violentando ela, conforme está em 2 Samuel 13, de 1 a 14. Tá? Mas não foi somente isso que aconteceu de ruim na família de Davi. Nós temos aí o caso de Absalão, que ele era irmão de Tamar, e que ele arquitetou a morte aí do seu próprio irmão, Aminon, do seu meio-irmão Aminon. Por que ele fez isso? Em vingança pelo fato de Aminon ter violentado a sua irmã Tamar. Isso aí está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 23 a 29. Mas também não temos só isso. Os irmãos sabem que Absalão ele perseguiu Davi na tentativa aí até de matar Davi por causa do trono, conforme está lá em 2 Samuel, no capítulo 15, nos 37 primeiros versículos. Temos também o caso ainda de Absalão, que ele se relacionou com 10 das concubinas ali de seu pai, com 10 das concubinas de Davi, conforme 2 Samuel 16, de 15 a 22. Conforme nós comentamos também no slide anterior, nós temos o caso de Adonias, né, que tentou usurpar o trono de Davi quando Davi já estava velho, conforme a 1 Reis 1:5. E temos ainda o caso de Salomão, que ele mandou, já era rei na ocasião, ele mandou matar o seu irmão Adonias devido a um pedido que Adonias fez através de Batseba, que era mãe de Salomão, para que Salomão desse uma mulher chamada Abisag para ele. Né? E essa mulher era a mulher que esteve com Davi ali na sua velhice para cuidar dele, para aquecê-lo, enfim. Nós vemos que apesar de ter sido um excelente rei, Davi ele foi um péssimo pai, ele foi um péssimo chefe de família, o que gerou aí todas essas consequências trágicas na sua família, ou seja, teve incesto entre irmãos, teve irmão matando irmão, teve irmão se relacionando com esposas, com concubinas do pai, enfim, teve irmão querendo tomar o trono do pai, perseguindo o próprio pai. Então a gente percebe que foi uma família assim completamente desestruturada. Por quê? Por causa desta falha por parte de Davi na educação dos seus filhos. Nós vamos ver um pouco mais adiante alguns fatores aí que contribuem para esse tipo de problema, para que esse tipo de problema aconteça. Bom, quando se fala aí sobre educação dos filhos, já que a gente está comentando sobre esse tema, alguns fatores são conhecidos assim como grandes complicadores, vamos assim dizer, nesse aspecto, no que se refere aí ao comportamento dos pais em relação aos seus filhos, né, que podem contribuir aí para grandes problemas no futuro.
Então, dentre esses fatores, nós podemos citar aqui como exemplo alguns. O primeiro deles, a ausência. Tá? O que é a ausência? Nós estamos falando aqui de pais que são extremamente ocupados e que não são presentes na vida dos filhos. Ou seja, praticamente não tem tempo para para se dedicar à educação dos filhos, estão sempre na correria, sempre faltando tempo, é a agitação do dia a dia, trabalho, é uma série de compromissos e acaba não tendo tempo, então acabam sendo pais ausentes. Um outro fator também complicador são os maus exemplos. Aqui nós estamos falando de pais que não dão bons exemplos para os seus filhos e que, obviamente, eles acabam aprendendo com a má conduta dos seus pais. E isso traz consigo um outro agravante. Quando os pais eles são maus exemplos, num dado momento em que eles precisarem, por exemplo, corrigir seus filhos, eles não vão ter credibilidade para fazer isso, porque eles mesmos dão um exemplo ruim e os filhos acabam absorvendo, acabam aprendendo isso. Temos também aí a falta de acompanhamento, ou seja, alguns pais eles até são presentes na vida dos filhos, porém eles não acompanham nada no que acontece, do que acontece ali no dia a dia, fora de casa, por exemplo, na escola, no seu convívio com seus amigos, nas redes sociais, que também é um perigo. Às vezes o pai pensa assim, o filho está dentro de casa, então está tudo bem, mas às vezes está se envolvendo com coisa errada aí, através de redes sociais, enfim. Então, são pais que desconhecem o que ocorre com seus filhos, ou o que eles fazem quando não estão na presença dos pais. Isso também é um grande problema. A questão da presença não é estar fisicamente junto com os filhos, mas é efetivamente estar junto, acompanhar o filho naquilo que ele faz, enfim, se envolver efetivamente. Um outro ponto aqui também é a falta de diálogo, que aqui é um outro grande problema. São pais aí que eles não conversam, eles não dialogam com seus filhos. E o que acaba acontecendo? Os filhos, eles não se sentem à vontade, eles não se sentem seguros para trazer seus problemas e para compartilhar com seus pais. Então, o que acaba acontecendo? Eles passam a tentar resolver da sua maneira, ou então eles começam a buscar conselhos de amigos, que em muitos dos casos acabam sendo conselhos ruins, né? Amigos que não têm, muitas das vezes, nada a agregar em termos de aconselhamento para eles. Eles vão buscar a solução de alguma forma, e se eles não confiam nos pais para poder buscar esse apoio, eles vão buscar em algum outro lugar. Um outro problema também que nós temos aqui é o chamado apoio incondicional, né? Nós vemos aqui um outro fator que, na maioria dos casos, aí, costuma ocorrer em dois possíveis grupos, vamos dizer assim. O primeiro é daqueles pais que eles apoiam incondicionalmente os filhos porque eles acabam idolatrando os filhos, acabam cometendo idolatria com os próprios filhos. Os filhos viram ídolos na vida deles. E o segundo grupo é daqueles pais que normalmente eles são ausentes na vida dos filhos, então eles tentam compensar isso de alguma maneira. Eles tentam compensar isso fazendo tudo o que os filhos querem, mimando eles o tempo todo, achando que com isso eles vão compensar a falta que eles estão fazendo em outra área da vida. Eles acham que com isso eles vão compensar a ausência deles no dia a dia dos filhos. E isso não é verdade, muito pelo contrário, isso aí vai ser até um fator extremamente prejudicial para os filhos. Um outro ponto aqui, falta de autoridade, é o caso daqueles pais, né, que são afrontados aí pelos filhos e que eles não repreendem nunca, até que chega num determinado ponto em que eles passam a não ter mais autoridade aí sobre seus filhos, os filhos começam a enfrentar os pais, que também não é segredo para ninguém, isso acontece muito nos dias de hoje, porque os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Aliás, hoje em dia a coisa está totalmente invertida, né? Professor não tem mais autoridade sobre aluno, patrão, em muitos casos, não tem mais autoridade sobre funcionário, enfim, então é tudo complicado, está tudo assim invertido, os valores eles estão sendo totalmente deturpados. E um outro ponto é a falta de ensino da palavra de Deus, que esse aqui é o pior dos fatores. Os irmãos sabem que o inimigo ele usa todos os recursos, ele usa todos os lugares, todas as pessoas possíveis e imagináveis para seduzir os jovens e para ensiná-los no caminho da perdição. E muitos pais acabam por facilitar esse trabalho do inimigo, mesmo que inconscientemente. De que forma que eles facilitam o trabalho do inimigo? Não ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. Tá? Então aqui nós temos aí
alguns fatores aí que fazem com que crises familiares e outras consequências, não só para a família, mas para a sociedade, faz com que acabem sendo aí uma realidade. Aí nós falamos da ausência dos pais, os maus exemplos, falta de acompanhamento do dia a dia, pais que não dialogam com seus filhos, um apoio incondicional sem saber do que está acontecendo, se deve ou não apoiar em determinadas situações, falta de autoridade e o principal deles, que é a falta de ensino da palavra de Deus. Ou seja, aqui nós temos ingredientes para formar uma verdadeira bomba relógio, aí, tanto para a família quanto para a sociedade. Muito bem, e eu separei aqui 3 versículos nesse contexto para meditação aí no que se refere à educação dos filhos. O primeiro deles é Provérbios 13:24, que diz: "O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga." Olha que coisa interessante, irmãos. Infelizmente, até o próprio governo está querendo intervir na educação dos filhos aí nas famílias, nas famílias, é, no que diz respeito a essa questão de correção, de educação, muitas das vezes até de ser um pouco mais incisivo em relação a isso. E olha o que a Bíblia nos diz, nós temos que seguir a Bíblia Sagrada. Ele diz que aquele que ama, a seu tempo, o castiga. Então tem momentos que, por mais que venha doer no coração, tem que ser dado um castigo. Obviamente com sabedoria, sabendo como agir, enfim, sempre com o propósito de instruir, de não deixar com que o filho se perca. Mas isso é necessário, a Bíblia é muito clara: o que retém a vara, a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Significa, em outras palavras, que aquele que não castiga o seu filho, quando ele faz por merecer, ele não ama o filho. E o que se comenta hoje é exatamente o oposto, né? Aquele que ama não castiga. Na verdade, a Bíblia nos ensina o contrário, nós temos que ficar com a Bíblia Sagrada. Outro versículo, Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Novamente, aqui nós temos a relação do amor com a repreensão. Amar o filho não significa dizer sim para tudo o que ele quer, não significa dizer sim para tudo o que ele faz, mas é saber repreender no momento que a repreensão é necessária. Isso sim é demonstração de amor. Assim, é como diz a Bíblia Sagrada: assim como o pai é o filho que quer bem. Então, só repreende aquele que quer bem. Assim como o Senhor que quer o nosso bem, ele também nos repreende. Depois nós temos aqui um outro versículo, Provérbios 22:6, esse é bastante conhecido: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ah, mas quando que eu devo instruir a criança no caminho que ela deve andar? Não existe uma idade certa, mas é o mais cedo possível. A criança começou a ter noção de algumas coisas, obviamente para cada faixa etária existem métodos diferentes de se ensinar, mas quanto mais cedo começa esse trabalho, mais eficiente ele tende a ser. A criança tem que se envolver desde nova com os trabalhos da igreja, tem que estar acompanhando os pais, sabe? Tem que estar se envolvendo com cultos familiares, os pais têm que ter tempo para os filhos sentar junto, contar histórias da Bíblia, sabe? Fazer com que isso desperte na criança. Então, enfim, tem aí 3 versículos nesse contexto. Então, o recado aqui é o seguinte, irmãos: nós, como pais, nós não podemos ser ausentes. Nós devemos estar sempre presentes, dando amor para os nossos filhos, mas também corrigindo eles, mas também repreendendo eles quando for necessário. E principalmente, ou seja, acima de tudo isso, ensinando sempre sobre a palavra de Deus, para que eles cresçam alicerçados, para que eles cresçam firmados na rocha, para que eles cresçam alicerçados na fé em Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Voltando aí ao caso de Adonias, né, aquele filho que nunca foi repreendido aí por Davi. Adonias, a Bíblia diz, já estava ali praticamente comemorando, né, achando que ele seria realmente o rei. E muitos dos aliados de Davi, inclusive muitos dos valentes de Davi, eles se aliaram a Adonias nessa ocasião. Só que a Bíblia nos diz que o profeta Natã, ele não aderiu a isso, ele não concordou com isso. Não somente Natã, mas outras pessoas também. Mas enfim, o profeta Natã, assim que ele ficou sabendo de tudo isso, o que ele fez?
ele chamou Batseba, que era uma das esposas de Davi, que era mãe de Salomão, e contou para ela tudo o que estava acontecendo. E ele não somente contou para Batseba, mas ele também aconselhou a ela sobre o que fazer em relação àquilo. Ele disse para ela o seguinte: olha, você vai agora até o rei Davi, você conta tudo isso para ele, você inclusive traz à tona, traz a lembrança do rei Davi, dizendo que ele havia jurado ali que Salomão, o seu filho Salomão, é quem reinaria, e que agora era Adonias que estava reclamando ali o trono para ele. Então diga tudo isso para ele. E Natan ainda disse para ela o seguinte, que enquanto ela estivesse falando, que ele entraria e ele confirmaria tudo aquilo na presença do rei. Então, irmãos, nós temos aqui que quando Adonias ele decidiu reclamar para si aí a sucessão do trono, a sucessão de Davi como rei, muitos, inclusive alguns, como nós comentamos aí, da confiança do próprio rei Davi, eles foram para o lado de Adonias, eles apoiaram essa atitude de Adonias. Só que dentre os que não concordaram com isso, estava quem? Estava o profeta Natan. Natan, irmãos, era um profeta, ele era um homem de Deus. E ele, quando ficou sabendo dessa trama, quando ele ficou sabendo dessa atitude de Adonias, duas coisas ali aconteceram. Primeiro, Natan, ele não se aliou a Adonias, ele não concordou com aquilo. Ele poderia até ter se aliado como os outros fizeram, porque ele já tinha sido fiel a Davi, ele sabia que Davi não ia viver muito tempo, ou seja, os dias dele estavam se findando, só que Natan, ele sabia que aquilo era errado. Ele não olhou para a situação para ver se aquilo ia trazer ou não alguma vantagem para ele, mas ele olhou aquilo como um homem de Deus, ele viu que aquilo era errado. Então, ele não concordou com a postura do filho de Davi, ele não concordou com a postura de Adonias. E uma outra coisa, ele não concordou, ou seja, ele discordou daquela situação, mas ele poderia ter ficado calado. Olha, não concordo com isso, mas eu vou ficar quietinho, eu vou ficar na minha para não me comprometer com ninguém. Vai que Adonias realmente assume o trono e de repente eu vou e faço alguma coisa contra ele e vou ser prejudicado depois. Ele poderia também ter pensado dessa forma, para não ter problemas ali com Adonias. Só que Natan, ele também não agiu dessa forma. Ou seja, ele não concordou com a atitude, e não somente isso, mas ele teve uma atitude em relação àquilo que Adonias tinha feito. Ele teve uma atitude para que aquele erro, para que aquela trama ela não fosse adiante. Então ele não concordou com aquela situação e ele também teve uma atitude em relação a isso. Aí fica uma pergunta para nós meditarmos. Como servos de Deus, qual tem sido a nossa postura diante do pecado e diante das tramas? Será que nós concordamos com isso quando nós ficamos sabendo disso, no intuito aí de repente estar bem com todas as pessoas? Ou será que nós discordamos de atitudes que são contrárias à palavra, contrárias à vontade de Deus? E além disso, como fez Natan, será que nós tomamos atitude em relação a isso ou nós ficamos passivos? Ou a gente assume aquela postura de, eu estou sabendo, mas eu não quero me envolver, deixa que eles sofram as consequências. Qual será a nossa, qual é a nossa postura em relação a isso? Nós, como cristãos, nós como servos de Deus, nós não podemos, irmãos, ser coniventes com o pecado. E também nós temos que ter atitudes diante disso. Quando eu digo atitudes, obviamente é sob a direção de Deus. De repente, a atitude que Deus quer que a gente tenha é orar pelas pessoas que estão envolvidas na situação. De repente, a atitude pode ser uma repreensão, a atitude pode ser um aconselhamento, enfim. Conforme a direção do Espírito Santo, nós temos que ter atitudes em relação a isso. Natan teve uma atitude em relação àquilo. Ele discordou e teve uma atitude. E nós temos que agir da mesma forma. E diante daquela situação, assim que Davi ouviu de Batseba e confirmado por Natã sobre o que Adonias estava fazendo, ele tomou uma atitude em relação àquilo, como está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos 28 a 30, como está na tela dos irmãos. E respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse, vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia que,
como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Em outras palavras, Davi aqui, ele ordena que Salomão seja ungido como rei. Então nós temos aqui um outro ponto interessante para a nossa meditação. Davi, assim que ele ouviu sobre o problema, ou seja, assim que ele ouviu sobre a trama de Adonias, ele não perdeu tempo, ele agiu naquele momento, ele não perdeu tempo. E um líder, ele deve saber agir na hora certa. Tá? Muitas pessoas, elas costumam ficar postergando a solução de problemas aí, o que pode, em muitos casos, não somente maximizar esses problemas, mas pode acabar gerando outros problemas. Ou seja, postergar uma solução não significa que o problema vai se resolver por si só. Tá? Então, um bom líder, ele sabe agir na hora certa. Bom, esse foi o primeiro tópico. Vamos agora, então, ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a busca por sabedoria. Muito bem, irmãos. Foi justamente aí nesse contexto, nesse momento de crise, né, crise principalmente familiar, que Salomão ele se tornou rei. Ele se tornou aí rei de Israel, conforme nós vemos em 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Diz assim: E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! Então, seguindo aí a ordem, seguindo a determinação do rei Davi, Salomão ele foi ungido como rei. Enfim, aí a Bíblia diz que Adonias depois temeu a Salomão, aí ele foi até diante do altar, lá na entrada do tabernáculo, colocou a mão nas pontas ali para que ninguém matasse ele, mas de qualquer maneira, o que ele tramou, ele queria o trono para si. Davi, ao saber disso, tomou uma atitude e os planos de Adonias não se concretizaram. E Salomão é quem foi ungido como rei. Então, irmãos, existia aí uma grande crise no reino, existia uma divisão, e foi justamente nesse momento de crise onde Adonias ele estava comemorando com um grupo de pessoas, achando que seria o novo rei. É nesse momento, nessa ocasião, que Salomão ele foi ungido como rei. Então aqui nós temos a situação de um jovem sem experiência nenhuma como governante, que era o caso de Salomão, e que ele já ia começar o seu reinado diante de uma crise. E pior ainda, uma crise familiar. Ou seja, se não bastassem todos os problemas aí que um governante, que um rei tem que enfrentar no que diz respeito ao reino, Salomão ainda ia ter que lidar com esse problema com seu irmão Adonias. Tá? Então, tinha-se aí de um lado um reino do tamanho do reino de Israel, com inúmeros problemas, com inúmeras questões aí para serem resolvidas, com inúmeras situações aí para serem tratadas, e ainda com essa crise familiar. E do outro lado tinha um rei recém-consagrado ali, como recém-ungido, melhor dizendo, muito jovem e sem nenhuma experiência para governar. Ou seja, aos olhos humanos tinha tudo para dar errado. Aos olhos humanos tinha tudo para que a coisa fosse assim, um caos, que não desse certo. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que o reinado de Salomão, pelo menos até o momento que antecede ali a ocasião em que ele se corrompeu por causa das mulheres e passou a adorar deuses pagãos, até aquele momento o reinado dele deu tudo certo, ou seja, Deus esteve com ele o tempo todo, ele fez ali um ótimo governo. Bom, vejam agora, irmãos, o que a Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4, está na tela dos irmãos também. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés,
para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então nós vemos aqui Davi aconselhando seu filho Salomão, que agora era rei de Israel. Então nós temos nesses versículos os conselhos de um pai aí à beira da morte, para o seu filho, que agora se tornara rei de Israel. Irmãos, nós, quando eu digo nós, aqueles que são pais e aqueles que pretendem ser pais um dia também, nós não devemos esperar a velhice chegar para que a gente venha aconselhar os nossos filhos. E não somente a velhice, mas a gente não pode esperar também que a enfermidade chegue antes de aconselhar os nossos filhos. Nós temos que aconselhá-los sempre, como nós já comentamos aí anteriormente. E nós vamos destacar alguns pontos desses versículos aqui para nossa meditação. Olha só, irmãos. Davi disse a Salomão: esforça-te, pois, e sê homem. Então aqui nós vemos uma das recomendações. Que recomendação que era essa? Era de se esforçar, ou seja, de ter atitudes, de não desanimar, de ser corajoso, de não se prostrar diante dos problemas, de enfrentar frente a frente aí as situações adversas. Enfim, então esse foi um dos conselhos dados por Davi a seu filho Salomão. E Davi, ele diz ainda: e guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Resumindo tudo isso, irmãos, Davi está falando aqui sobre obediência, sobre a necessidade de se obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Nós falamos muito sobre obediência num outro trimestre. Falamos sobre obediência quando a gente meditou no livro de Tiago também. Então, a obediência ela é fundamental. Então, Davi aconselhou a Salomão acerca da obediência e esse conselho ele é extremamente atual, ou seja, ele vale para os dias de hoje, ele se aplica ao nosso tempo, ele se aplica à nossa época, ele se aplica a cada um de nós como cristãos. E continuando, Davi diz depois, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Tá? Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, a consequência, nós temos o resultado da soma da soma do esforço com a obediência a Deus. E que resultado que é esse? Esse resultado é ir bem, esse resultado é ser bem sucedido. Irmãos, todo líder, ele deve ser esforçado e ele deve ser obediente ao Senhor. Muitos irmãos, às vezes, são colocados em posições de liderança, em igrejas, em departamentos específicos, enfim. E nesse tipo de situação, tem aquelas pessoas que elas confiam somente nas suas experiências, confiam nos talentos que Deus te deu, confia na sua própria estratégia. Agora, tem aquelas pessoas também que elas desanimam quando elas sabem que existem problemas, quando elas sabem que existem conflitos que precisam ser resolvidos nessa área onde ela foi colocada como líder. Enfim, irmãos, o que vai garantir a prosperidade dos trabalhos, o que vai garantir o crescimento do departamento ou do setor, enfim, o que vai garantir, em outras palavras, o cumprimento da vontade de Deus, nesse contexto, obviamente, não é a experiência da pessoa, não é o talento que ela tem, não é o receio que ela possa ter, mas o que vai garantir o sucesso é essa combinação, é o esforço com a obediência ao Senhor.
todo líder, ele deve sempre orar, ele deve sempre pedir direcionamento de Deus para que ele possa tomar decisões, ele deve pedir orientação, ele deve pedir estratégia para Deus, para ele saber como agir, para ele saber como atuar com o povo de Deus. E, obviamente, sempre com humildade, né? Reconhecendo que, mesmo sendo um líder de algum tipo de trabalho, ele continua, acima disso, sendo um servo, ele nunca pode esquecer disso. E, por fim, nós temos aí, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então aqui nós temos uma chamada promessa condicional. Conforme nós comentamos aí em outra videoaula, existem promessas incondicionais, que são aquelas que vão ter aí o seu cumprimento, não importando o que a gente faça para isso. Nós até comentamos que um exemplo de promessa incondicional é a volta de Jesus Cristo. Ou seja, não importa o que a gente faça, Jesus vai voltar. Então ela é incondicional. E nós temos também as promessas condicionais, que é o caso dessa que nós acabamos de ler. A promessa condicional é aquela cujo cumprimento ele é condicionado a alguma coisa ou a algo que precisa ser feito por aquela pessoa que recebe a promessa. No versículo acima, que a gente acabou de ler, nós vemos que a promessa da continuidade da descendência de Davi no trono, ela era condicionada à atitude de seus filhos, em guardar o caminho do Senhor, em andar fielmente perante sua face, com todo o coração e com toda a sua alma. Bom, conforme nós comentamos, Davi, ele não tinha preparado um sucessor para o trono. E no final da sua vida, ele acabou dando aí alguns conselhos para Salomão. Então aqui nós aprendemos sobre a importância de se preparar sucessores. Irmãos, nenhum ministério terreno é eterno. Nenhum ministério é eterno. E, portanto, todos os líderes eles têm que saber preparar sucessores. Aí muitos dizem, mas a pessoa, se ela tiver um chamado de Deus para fazer alguma coisa, isso vai acabar acontecendo naturalmente, etc. e tal. Tá bom, isso até pode ser uma verdade, só que mesmo que haja uma chamada da parte de Deus, existe sempre um estágio que é um estágio preparatório, é um período de tempo em que a pessoa tem que ser preparada para aquela função e cabe ao líder atuar nessa preparação para que haja a sucessão. E muitos líderes, nos dias atuais, eles não buscam sucessores, muitas das vezes por medo de perder a sua posição, achando que é dono do cargo, que é dono da função que ocupa, enfim. O nosso foco, como cristãos, tem que ser sempre fazer o melhor para o Senhor. Isso inclui, dentre outras coisas, preparar pessoas para que venham assumir o nosso lugar, que venham assumir aí, serem sucessores. Tá? E na Bíblia, os irmãos bem sabem que existem aí muitos exemplos de grandes líderes que, antes de tomarem a frente da obra de Deus, eles tiveram que ser preparados para isso. Eles tiveram que ser preparados e, obviamente, houveram líderes antes deles que os prepararam, atuaram nessa preparação também. Obviamente que a capacitação vem do Senhor, mas existe esse estágio preparatório que é necessário. E, obviamente, do lado de quem está sendo preparado para assumir alguma coisa, tem sempre que existir a humildade, tem sempre que existir aquela vontade, aquele desejo de querer aprender, aproveitar a experiência dos mais antigos, que pode fazer aí com que se evitem muitos erros durante aí o desempenho ministerial, durante o desempenho de atividades, porque são pessoas mais experientes que já passaram por aquilo. Por que cometer os mesmos erros se a gente pode aprender com eles? E fica aqui uma pergunta para reflexão. O que é mais difícil, preparar sucessores ou reconhecer que os sucessores são necessários? Irmãos, formar um sucessor é difícil. Só que, para muitas pessoas, o mais difícil pode ser reconhecer que ela precisa de um sucessor. Isso porque muitas pessoas elas se acham autossuficientes, algumas se julgam assim insubstituíveis, ou pode ser até que tem algumas que pensam que seu ministério
que sua atuação nunca vai ter fim. Enfim, a pessoa começa o ministério, ela termina, mas o trabalho na obra tem que continuar, não pode depender daquela pessoa e nunca vai depender. E aqui nós temos, eu transcrevi para os irmãos, a verdade prática da lição 12 do quarto trimestre de 2009. Então, uma lição aí que aconteceu há exatos 7 anos atrás, onde o comentarista foi o pastor José Gonçalves, onde ele diz: formar sucessores é, sem dúvida, uma das maiores virtudes dos grandes líderes. Então, essa frase ela resume um pouco do que nós falamos no slide anterior. Saber formar sucessores é uma virtude, diferente do que pensam alguns aí que acham que se trata aí de um risco para eles mesmos. Na verdade, é uma grande virtude. Agora, existe uma coisa que é fundamental e que vem antes de tudo isso. Antes de preparar a sucessão de qualquer ministério, de qualquer congregação, de qualquer departamento, de qualquer setor, enfim, de qualquer grupo, não importa o que seja. Antes de tudo isso, deve-se consultar a Deus. Por quê? Porque é Deus quem tem que escolher a pessoa que será preparada. Quando Deus mostra alguém, irmãos, mesmo que aos nossos olhos pareça se tratar de uma pessoa que ela não tem as virtudes, não tem as qualidades necessárias para aquilo, para uma dada função, nós não precisamos nos preocupar com isso. Se Deus mostrou, se Deus escolheu, nós temos que seguir a orientação de Deus e começar a preparar essa pessoa. Crendo, obviamente, que Deus ele nunca erra nas suas escolhas. Deus nunca errou e Deus nunca vai errar. E voltando à questão de Salomão, a Bíblia diz em 1 Reis 3:3 na parte A, eu coloquei na tela dos irmãos e na versão NTLH, Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Irmãos, que conselhos eram esses que ele seguia? Vários conselhos, e dentre eles os que nós comentamos aí nos slides anteriores. Então, Salomão ele amava o Senhor e ele sabia seguir os conselhos do seu pai. Bom, a Bíblia nos diz, em 1 Reis 3:5, diz assim a palavra do Senhor: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. Então, Salomão, ele já era rei, e conforme o versículo 5 do capítulo 3 de 1 Reis, o Senhor apareceu para ele em sonhos e disse para ele simplesmente o seguinte: olha, pede o que você quiser, pede aquilo que você quer que eu te dê. Irmãos, nós temos aqui o sonho de toda pessoa ambiciosa, o sonho de todo ambicioso. Que sonho que é esse? A possibilidade de pedir o que quiser a Deus e receber isso. Muitos irmãos, com certeza, iam pedir riqueza, iam pedir poder, iam pedir bens materiais, iam pedir fama, iam pedir luxúria, iam pedir um monte de coisa. Porque são pessoas ambiciosas, são pessoas que pensam nas coisas terrenas. E aí fica aqui uma pergunta para a gente. Quais eram as ambições ou as preocupações de Salomão? Então nós vamos ver nos próximos slides a resposta para essa questão. Nós vamos ver que a preocupação de Salomão era muito diferente da preocupação de muitos líderes que estão à frente do povo de Deus nos dias atuais. A preocupação dele era muito diferente. Né? Ele ambicionava outros tipos de coisa. Muito bem. E Salomão, ele praticamente ele fez uma oração a Deus em resposta àquela pergunta que Deus fez para ele. Né? Na verdade, a afirmação de Deus falando para ele pedir o que ele quisesse. Então, primeiramente, nesta oração, nesse diálogo com Deus, Salomão ele reconheceu os atributos divinos. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Reis 3:6. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho
que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Irmãos, aqui Salomão, ele reconhece que o fato dele estar no trono era pela bondade de Deus e não era por méritos próprios. Ele está reconhecendo que ele estava naquela posição por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade divina. Irmãos, quantas pessoas que quando assumem posições de liderança, principalmente no trabalho secular, elas acabam tributando tudo isso a si mesmas. Elas entendem que aquilo é por méritos próprios somente. E nós, como cristãos, nós não devemos agir dessa forma. Nós temos que entender que nós somos dependentes do Senhor em tudo. E assim como foi no caso de Salomão, quando nós somos colocados em alguma posição de liderança, em qualquer área da nossa vida, nós temos que tributar isso a Deus e não a nós mesmos. E após isso, Salomão ele demonstrou humildade. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Reis 3,7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Irmãos, após ele reconhecer que ele estava no trono por bondade da parte de Deus, ele reconheceu as suas limitações. Olha só, ele disse que ele era muito jovem, que ele era muito novo. Em outras palavras, ele está dizendo que ele era inexperiente, que ele era. Ele reconhece que ele era incapaz, ele reconhece as suas limitações, ele reconhece que ele não sabia como governar. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos que aprender isso também. É muito importante quando um cristão ele reconhece sua incapacidade diante de Deus, quando o cristão reconhece que sem Deus ele não pode fazer nada. Esse é um ponto fundamental para se exercer qualquer função na obra do Senhor. É reconhecer que nós não somos capazes de nada sem a misericórdia de Deus, que nós dependemos de Deus e que sem a direção dele nós não vamos ter sucesso em nada daquilo que nós viermos a fazer. Logo depois, Salomão, ele reconheceu de quem era o povo sobre o qual ele estaria ali governando. Olha só o que nos diz 1 Reis 3,8. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Repare, irmãos, que ele diz, no meio do teu povo. Salomão sabia que o povo não era dele. Por que eu estou frisando isso, irmãos? Porque, infelizmente, muitos líderes nos dias atuais, eles se acham donos do rebanho. Eles acabam se esquecendo que o rebanho é do Senhor e que um dia eles darão conta sobre a maneira, sobre como eles cuidaram desse rebanho. O rebanho não é do líder, o rebanho é do Senhor. O Senhor apenas confia este rebanho para que seja apacentado, para que seja cuidado por essas lideranças. E em seguida, Salomão ele reconheceu o peso da sua responsabilidade, irmãos. Olha só, 1 Reis 3:9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então, depois dele reconhecer que ele estava no trono ali pela misericórdia de Deus e que também era incapaz de governar sozinho, Salomão, então, ele responde diretamente àquele questionamento de Deus sobre o que ele queria que Deus lhe desse. Então, ele pega e pede para que Deus lhe dê, para que Deus lhe conceda sabedoria, com o seguinte propósito: sabedoria para que ele pudesse governar o povo com justiça. Está sabendo aí, como diz o versículo, discernir corretamente entre o bem e o mal. Por que isso, irmãos? Porque ele sabia do peso da responsabilidade que é estar à frente do povo de Deus. Nós não podemos perder esse discernimento, esse reconhecimento, esse peso da responsabilidade. Sabe, nós não podemos perder essa consciência de que estar à frente do povo de Deus, de que trabalhar para o Senhor é uma responsabilidade muito grande. Então, Salomão ele pediu sabedoria para que ele pudesse governar aquele povo da maneira que agradasse a Deus, para que eles pudessem ser justos, para que ele pudesse discernir corretamente entre o bem e o mal.
E cabe aqui uma pergunta, falando em sabedoria, nós já fizemos essa pergunta em algumas outras videoaulas. Para aqueles que reconhecem que não têm sabedoria, o que eles devem fazer? Ou seja, como obter essa sabedoria? Aí a resposta dos irmãos sabem está lá em Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então aquele que não tem sabedoria tem que pedir a quem? Ao Senhor, assim como fez Salomão. E os irmãos sabem também que existe algo muito importante, algo esse aí que antecede a sabedoria. Está lá em Salmos 111, verso 10, na parte A. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme a versão Almeida Revista Corrigida. Ou, na nova tradução de linguagem de hoje, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então, antes da sabedoria, o que antecede a sabedoria, o princípio da sabedoria, ou seja, a sabedoria ela começa com o temor ao Senhor. Então nós precisamos temer a Deus o tempo todo, reverenciar a Deus, respeitar a Deus, nos sujeitarmos a Deus. Agora, por que Salomão, né, para frisar isso, ele não pediu riquezas para Deus? Por que Salomão ele não pediu poder? Por que Salomão não pediu a morte dos inimigos ou qualquer outra coisa? Primeiramente, porque Salomão ele sabia que a sabedoria divina era mais importante do que tudo isso. Era mais importante do que a riqueza, era mais importante do que poder, era mais importante do que qualquer outra coisa. E não somente isso, mas ele sabia que além de ser mais importante, era aquilo que ele ia mais precisar para poder governar aquele povo. Isso por quê? Aí vem o segundo ponto, porque Salomão sabia do peso de sua responsabilidade. Como nós já comentamos, ele sabia do peso da responsabilidade de estar à frente do povo de Deus. Então, por isso que ele buscou. O ser humano, ele busca aquilo que ele sempre entende que é importante para si. O que acontece é que as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm um conceito deturpado do que é importante para si. Eles colocam seu coração nas coisas que elas entendem que são importantes, que são as coisas desse mundo, como nós já comentamos, dinheiro, fama, bem material, sucesso, poder, prazeres, enfim. Agora, aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, os cristãos, eles sabem que o Senhor ele é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Então passam a priorizar o Senhor nas suas vidas, a sabedoria de Deus também nas suas vidas, e não essas coisas. E a Bíblia nos diz que Deus ele se agradou do pedido de Salomão, conforme 1 Reis 3,10, olha só. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Então, Salomão, irmãos, ele priorizou o que? As coisas de Deus, ele priorizou o povo de Deus, e não as suas ambições pessoais. E isso, consequentemente, agradou a Deus. E Deus, ele deu sabedoria para Salomão. E não somente sabedoria, mas ele deu também aquilo que Salomão não tinha pedido. Ou seja, ele deu riquezas para Salomão, ele deu também honra para Salomão. Então Salomão, ele recebeu da parte de Deus sabedoria. Sabedoria para quê? Para fazer justiça, sabedoria para discernir entre o bem e o mal. E um exemplo bastante conhecido nesse contexto está naquela passagem, inclusive foi uma das leituras diárias dessa semana, que fala sobre aquelas duas prostitutas que elas vieram diante de Salomão com aquela questão para ser resolvida, dizendo ali que as duas moravam na mesma casa e que elas tinham dado à luz, enfim, que uma delas comentou que numa determinada noite a outra mulher rolou e acabou matando a criança durante a noite, enfim, ela morreu sufocada, e que nesse inteirinho ela pegou e trocou, melhor dizendo, depois que a criança morreu, ela trocou as crianças de cama, deixando a criança morta na cama da outra mulher. Então elas estavam discutindo ali e cada uma delas dizia que o filho vivo era dela e que o filho morto era da outra. Então elas trouxeram um caso assim extremamente complicado para Salomão. Então a Bíblia diz que Salomão, quando ele ouviu
a versão das duas, ele falou, ó, traz uma espada aqui. Mandou trazer a espada e mandou que cortasse a criança viva no meio e que desse metade dela para cada uma das mães. E aí, nesse momento, assim que se ouviu a sentença do rei, a Bíblia diz que a verdadeira mãe ela se manifestou dizendo para não matar a criança. Ela preferia que a criança fosse entregue na mão da outra do que a criança fosse morta. E aquela que era mentirosa disse que podia cortar no meio e que assim não ficaria para nenhum nem outro. Então, nesse momento, Salomão ele fez o quê? Ele falou para que não cortasse mais a criança, mas pediu para entregar para a primeira mãe, porque aquela era a mãe verdadeira. E ele ficou sabendo disso por causa da atitude daquela mulher. E olha o que a Bíblia nos diz em 1 Reis 3:28. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmãos, a Bíblia diz que todo o povo de Israel soube daquela decisão do rei Salomão em relação àquelas mulheres, em relação àquela criança. E eles passaram a temer o rei Salomão e a sentir grande respeito por ele. Por quê? Porque eles viram que Deus tinha dado sabedoria para ele, para que ele pudesse julgar com justiça, para que ele pudesse fazer justiça. Então, as pessoas que viam as decisões de Salomão, elas reconheciam que se tratava de uma sabedoria divina, ou seja, elas reconheciam Deus na vida dele. Elas reconheciam Deus na vida de Salomão. Agora, será que as nossas atitudes, as nossas palavras, nossa maneira de tratar as pessoas, nosso modo de agir em relação aos outros, as decisões que a gente toma, será que isso faz com que as outras pessoas vejam Deus em nossa vida também, como acontecia com Salomão? Então, isso é um ponto para a gente refletir, isso é um ponto para a gente meditar também. Um outro exemplo que nós podemos mencionar nesse contexto da sabedoria de Salomão é com base naquela passagem que a rainha de Sabá ela tinha ouvido falar sobre a fama de Salomão e a Bíblia diz que ela foi até Salomão com o seguinte propósito, para colocar ele à prova, fazendo-lhe perguntas difíceis. Algumas versões bíblicas falam que ela foi ali para poder trazer alguns enigmas. E a Bíblia diz que não teve nenhuma pergunta que fosse feita por ela que ele não pudesse responder, que Salomão não pudesse responder. Então, a rainha de Sabá declarou que tudo aquilo que ela havia ouvido a respeito da sabedoria de Salomão, que era verdade, que ela mesmo tinha testificado acerca disso. E olha só o que mais que ela disse lá em 1 Reis 10:9. Olha só, irmãos, que bacana, isso aqui maravilhoso. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. Irmãos, vejam que ela glorificou o nome do Senhor, mesmo sendo pagã. E conosco, irmãos, não deve ser diferente. Todos os que observarem aquilo que nós fazemos, eles também têm que glorificar a Deus. Aqueles que observam as nossas atitudes, eles têm que glorificar a Deus também. Conforme está lá em Mateus 5,16. Olha o que nos diz a Bíblia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem glorifiquem o vosso Pai, melhor dizendo, que está nos céus. Então a pergunta que fica aqui para nossa reflexão também é: isso tem sido verdade em nossas vidas? Ou seja, as nossas obras levam as pessoas a glorificarem a Deus que está no céu? Então fica aí para nossa reflexão, fica aí para nossa meditação. Muito bem, irmãos, vamos aí ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a sabedoria de Salomão para edificar o templo, sabedoria para edificar o templo. Muito bem, irmãos, a Bíblia nos afirma que Davi, ele tinha o desejo de construir o templo para o Senhor. Só que o Senhor não permitiu que ele construísse, dizendo que era o filho dele, que era Salomão, que construiria aquele templo. E a Bíblia nos afirma que Davi ele acumulou muitas riquezas para que o templo fosse construído, mesmo não sendo ele quem o construiria, mas ele acumulou muitas riquezas assim que se perdia até a conta, ele acumulou muita coisa antes de morrer. E, antes da sua morte, Davi entregou todas essas riquezas que ele havia guardado, que ele havia acumulado para a construção do templo, ele entregou tudo isso para Salomão.
E não somente as riquezas, mas a Bíblia diz que ele também entregou todas as plantas, ou seja, todas as instruções sobre como o templo deveria ser construído. Tudo isso ele entregou na mão de Salomão. E então Salomão, ele inicia a construção do templo exatamente de acordo com as instruções que ele havia recebido de Davi. E um ponto interessante aqui é que Salomão lhe fez uma aliança com um rei chamado Irão, que era o rei de Tiro, que a Bíblia diz que esse rei ele sempre tinha sido amigo, sempre foi amigo do seu pai Davi. Então ele fez uma aliança com esse rei. E nessa aliança Salomão pediu para que o rei Irão ele mandasse cortar cedros do Líbano e para que enviasse esses cedros para a construção do templo, e a Bíblia diz que isso foi prontamente atendido por Irão. Ele não só atendeu, como ele ficou muito feliz em fazer isso pelo rei Salomão. E todos os preparativos foram feitos para a edificação do templo. E depois Salomão mandou trazer a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que era o mais importante daquilo tudo. Irmãos, o que mais importa não é a suntuosidade do templo, não é a beleza do templo, não é o tamanho do templo. Glória a Deus se for um templo bonito, um templo suntuoso, um templo confortável, um templo grande. Glória a Deus por isso, Deus merece o melhor, enfim, se tem condições de fazer, amém. Mas o que importa não é isso. O que importa é a presença de Deus. Ou seja, o mais importante é a presença do Senhor, não só nas igrejas, mas principalmente também conosco. E na inauguração do templo, Salomão ele oferece sacrifícios ao Senhor e ele também ora a Deus, ele também ora ao Senhor. E nessa oração, que está lá em 1 Reis capítulo 8, dos versículos 22 até os 52, nessa oração Salomão, primeiramente ele exaltou o Senhor e ele fez um apelo geral para que Deus honrasse a sua palavra a Davi, né, feita a Davi, da sua palavra que foi dada para o rei Davi, e para que ouvisse a oração que Salomão estava fazendo naquele momento. Em seguida, ele fez petições especiais de forma antecipada ali pelo povo. Nessas petições, irmãos, ele colocava assim, de um lado as necessidades humanas e do outro lado as respostas divinas. E Salomão ele demonstrou ali que ele tinha consciência de que as bênçãos de Deus elas estavam relacionadas à necessidade do povo de cumprir as condições divinas para que essas bênçãos os alcançassem. E depois ele termina fazendo um apelo final, pedindo aí o cuidado especial de Deus sobre seu povo, lembrando inclusive de quando Deus os tirou do Egito, enfim. Então ele faz uma oração ali na inauguração do templo, uma oração belíssima, uma oração sábia. E, como resultado dessa oração, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e que consumiu os sacrifícios. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo, encheu de tal maneira que os sacerdotes não podiam nem entrar lá, eles não conseguiam entrar lá de tão forte que estava a presença de Deus naquele lugar, de tão cheio que estava da glória de Deus naquele lugar. E a Bíblia afirma que Deus então ele aparece aí pela segunda vez a Salomão, em resposta, Deus aparece a segunda vez respondendo e aprovando a oração de Salomão. Deus, ele respondeu a cada uma das petições feitas naquela oração. Ele respondeu uma por uma. Glórias a Deus por isso. Bom, irmãos, vamos agora à nossa conclusão. Salomão assumiu o reinado sendo jovem, inexperiente e ainda em meio a uma crise familiar. Não foram os méritos pessoais que fizeram a diferença no reinado de Salomão, mas sim a sabedoria divina em sua vida. Essa sabedoria é a que também fará a diferença em todas as áreas de nossa vida. Enfim, nós devemos sempre pedir aí sabedoria a Deus, priorizando isso em nossas vidas. Porém, nos lembrando que antes disso vem, como nós já comentamos, o temor ao Senhor.
Bem, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.